Você que acha que prosperar é só ter dinheiro, você tá bem equivocado, tá? A nossa vida, ninguém, como é que eu vou dizer? Ninguém é alguém isolado que não precisa prosperar em relacionamentos, em relações familiares, em casamento, com filhos. Então, a prosperidade é algo a ser trabalhado na nossa vida. Se tem alguma área da sua vida que não tá prosperando, tem algo aí a ser mexido, né? Então, você pode estar muito bem, você pode estar com uma continha bem gordinha, bem recheada e pode não estar prosperando, porque prosperidade é algo constante, não é algo estável, né? Acúmulo de dinheiro por si só não é prosperidade. Prosperidade é uma bênção que tem começo e começo e fim não, mas é um círculo, algo que está sempre fluindo, né? Hoje, especificamente o tema de hoje é princípios e processos. Eu quero falar para você que se a gente não respeita alguns princípios, e hoje eu vou falar de princípios bíblicos, a nossa vida não tem condições de encontrar prosperidade quando a gente não respeita princípios, certo? O primeiro passo para a gente prosperar é encontrar descontentamento. Eu me dou conta de que tem áreas da minha vida que eu estou simplesmente acostumado a viver assim, mas que não é o correto, não é que Deus tem para minha vida, eu me acomodei, né? Então a prosperidade começa com a sensação de desconforto. Não tá legal aqui, pode ser melhor. Eu acho que talvez eu tenha me acostumado a ser um pai ausente, talvez eu tenha me acostumado a viver com as contas no negativo, pagando contas atrasadas, talvez eu tenha me acostumado a dormir separado da minha mulher, talvez eu tenha me acostumado com questões medíocres, né? Mas a nossa vida financeira, a nossa vida profissional, a nossa vida emocional começa a mudar quando a gente começa a ficar descontente, entende que as coisas podem sim ser melhores. Bom, a partir desse descontentamento, eu começo a me preparar para uma mudança. Só que essa mudança, quanto mais paradigmas de mudança, quanto mais direção a respeito dessa mudança você tiver, mais êxito você vai alcançar. E eu quero falar para você, especialmente hoje, sobre princípios. O que é princípio? Desde a minha época de advocacia, uma das primeiras coisas que a gente aprendia na faculdade de Direito era princípios. Se chegasse um cliente para eu atender e eu não soubesse exatamente qual é a lei que amparava aquela situação, se era uma situação muito peculiar, eu iria atrás de princípios que me trouxessem respostas. Por quê? Porque princípios são, como é que eu vou dizer? São verdades eternas que não mudam. O que é um princípio hoje foi um princípio há 100 anos, há 500 anos e vai ser ainda válido para resolver uma situação, um problema daqui a 100, daqui a 10, daqui a 20, daqui a 50, daqui a 1000 anos. E eu quero dizer para você, por que eu uso a Bíblia como um paradigma? Porque todo comportamento humano, todas as dificuldades humanas que você identifica hoje, você encontra paralelo lá no Antigo Testamento. O coração das pessoas não mudou, os problemas de alma das pessoas não mudaram. Todo ser humano em todo o tempo teve os mesmos problemas emocionais, teve os mesmos problemas de alma. Então eu quero dizer para você que muitas vezes a gente luta contra o inimigo errado. Muitas vezes a gente luta contra problemas financeiros e na verdade o problema financeiro é só a pontinha do iceberg de emoções que estão disfuncionais e a gente está descontando as nossas emoções lá no cartão de crédito e fica tentando consertar a vida financeira sem examinar a causa dos problemas financeiros, né? Mas da mesma forma o casamento, qual é a dificuldade de confiar, né? O que tem por trás dessas coisas? Bom, então, princípio significa... vamos ver aqui uma definição aqui na internet. A palavra princípio significa origem, causa, rudimento, verdade absoluta. Um princípio é algo que não muda, diferente de uma opinião, diferente de uma boa ideia. Não é algo relativo a um contexto histórico, não é relativo a uma época específica ou a um costume.
A Bíblia é um livro com inúmeros princípios, verdades absolutas que não se prendem a um contexto histórico ou à época em que foram escritas. Então é absolutamente algo real, algo crível, é algo para nossos dias. A Bíblia é para os nossos dias? É para os nossos dias. Vamos conversar sobre essas verdades eternas. Em primeiro lugar, Deus se revela na nossa vida de forma progressiva, né? Se você teve uma experiência com Jesus, Jesus foi se revelando, curando a sua vida de forma progressiva. E assim, todas as áreas da nossa vida que precisam de restauração, elas vão ser restauradas de forma progressiva. Muitas pessoas desistem do seu casamento, desistem da sua família, desistem de questões financeiras, desistem de diplomas universitários, desistem de um monte de coisas porque não compreendem o processo. Porque no processo você vai desenvolver habilidades como comprometimento, dedicação, você vai enfrentar alguns princípios depois de plantação e colheita, enfim. Tudo na nossa vida, toda transformação da nossa vida acontece de forma progressiva. Se você não dominar a sua ansiedade, a ansiedade vai atrapalhar os seus processos de transformação. Se você quiser transformações imediatas, talvez é muito difícil que você tenha, porque à medida que você se transforma, as etapas são muito importantes para a transformação. Então, o primeiro aspecto que eu quero falar para você hoje, saiba identificar os processos de trabalho de Deus na sua vida. O que você está aprendendo nesse determinado processo? Por que você está passando por essa etapa e essas situações? Tem gente que permanece... Por que tem gente que permanece muito tempo num processo? Por que tem gente que permanece anos e anos numa situação? Porque é um processo que não gerou aprendizado. As etapas da nossa vida, elas só mudam, a gente só avança de nível quando a gente consegue, como é que eu vou dizer pra você? Quando a gente consegue realmente entender o que aquela situação está nos trazendo, o que nós estamos aprendendo com essa situação. Então, o processo é o tempo de Deus trabalhar e nos ensinar com determinada situação que a gente não tem aprendido. Então, as situações na sua vida, ou o processo está tão demorado, diz, nossa, mas na minha vida esse processo está muito demorado. Será que está muito demorado? Ou é você que não está compreendendo as coisas que Deus quer falar com você ou as coisas que você deveria estar aprendendo? Bom, comece a respeitar processos e comece a respeitar princípios, você vai verificar uma alteração bem rápida na sua vida, né? Então, prosperidade é andar sobre princípios. Se você quer anotar esses princípios, nós vamos começando a falar sobre caráter. Prosperidade tem a ver com caráter? Tem a ver com caráter, sim. Deus prospera pessoas que possam confiar, que possam ser confiáveis. A palavra de Deus fala, 1 Pedro 1,16, fala o seguinte: sejam santos porque eu sou santo. O que é ser santo? O que é ter caráter? Cara, ter caráter é fazer algo que é extremamente difícil, mas fazer o que é correto. Isso é caráter. Vamos trazer uma situação de caráter numa questão familiar, né? Fazer o que precisa ser feito. Fazer o que precisa ser feito para prosperar como pai é ser um pai que é um exemplo para o filho. Bom, se eu não estou sendo exemplo como pai, como que eu prospero na minha relação como filho? Se é difícil para mim, se eu coloco o trabalho em primeiro lugar, se eu não tenho tempo com os meus filhos, se eu talvez dou um mau exemplo dentro de casa de um caráter que não é aprovado, gritaria, mau humor, orgulho, tratar a esposa, cônjuge, se tratarem com indiferença. Será que há prosperidade num ambiente que não tem caráter? E caráter é fazer o que precisa ser feito, mesmo que seja difícil. Bom, vamos trazer para uma outra questão. As pessoas pegam atalhos. O que é pegar atalho? Atalho é um caminho mais fácil. Ninguém prospera pegando atalho. Lucro rápido, lucro fácil, né? Muitas pessoas caem na armadilha do lucro rápido e do lucro fácil. O lucro fácil, ele é praticado por pessoas que não têm fé suficiente para fazerem as coisas corretas. Se nós tivermos fé suficiente para fazer o que tem que ser feito, nós não pegamos atalhos. Por exemplo,
Fazer o que tem que ser feito é pagar as contas em dia? É pagar as contas em dia. Fazer o que tem que ser feito é pagar o imposto, declarar o imposto de renda correto? É declarar o imposto de renda correto, confiando que Deus é o Deus da provisão. Eu não pego atalhos na minha vida financeira. Eu não dou jeitinho, eu não furo fila. Eu tenho um comportamento de caráter. Eu tenho olha só, olha a relação do caráter com a abundância. Toda pessoa que pega atalho, ela tem mentalidade de escassez, porque ela crê na falta. Ela não crê que Deus é um Deus provedor e que Deus honra aqueles que fazem as coisas corretas. Eu creio num Deus que honra. Se eu tenho uma mentalidade de escassez e eu creio na falta, eu vou sonegar imposto, eu vou deixar de honrar meus credores, e todo aquele que não honra credor não vai prosperar, certo? É princípio. Você, no mínimo, tem que ter caráter para reconhecer diante do seu credor que você está devendo, que você se dispõe a pagar e que você vai pagar um pouco por mês ou dar um jeito de pagar alguma coisa. Mas isso é caráter. Mau caráter é negar a existência dessa dívida, negar a existência desse valor. Então, por que a pessoa não prospera porque deve? Eu quero ter cuidado com as palavras, com as coisas, para você entender bem. A pessoa não prospera quando ela deve, por quê? Porque ela não está dando um bom exemplo de algo de alguém que tenha caráter. Então, clareza, caráter, luz, andar na luz, fazer as coisas certas. Talvez você tenha que desenvolver a sua fé para que você tenha mais caráter, para que você faça as coisas corretas. Fazer o que tem que ser feito é uma questão de fé no Deus que provê. Se eu tenho uma mentalidade de escassez, se eu tenho uma mentalidade de falta, eu pego atalhos e não faço o que tem que ser feito. Se você anda pegando atalhos, pare imediatamente com isso, porque atalho não tem nada a ver com prosperidade, atalho não tem nada a ver com bênçãos. O reino de Deus não é um reino de escassez, o reino de Deus é um reino de abundância. Lá em Mateus 22, 21, Jesus falou: deem a César o que é de César, né? E existe também lá na palavra de Deus, a respeito da provisão, que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que são essas coisas? A alimentação, o vestuário e o que beber, né? Então Deus não nos deixa faltar. Então, se Deus não é um Deus de falta e Deus é um Deus de provisão, você pode confiar nele, que se você fizer as coisas corretas, se você tiver um caráter santo, como o caráter dele é santo, vai haver provisão na sua vida. Faça as coisas corretas, não negocie aquilo que você talvez por medo seja dominado por medo e esteja pegando atalhos, tá bom? Vamos adiante. Caráter também tem relação com a obra do Espírito e a obra da carne, né? Então, quanto mais espiritual você conseguir ser, quanto mais você deixar o Espírito Santo transformar você, mais caráter você vai ter, tá? Vamos adiante. Um outro princípio que nós negociamos muito é a falta de compreensão de que nós somos mordomos. O que é mordomia? Quando eu falo em mordomia, eu lembro imediatamente do Batman. Eu lembro do mordomo do Batman, que cuidava de tudo, que sabia de tudo, e que cuidava com muito... ele tinha muito cuidado com as coisas do Batman, mas ele não era dono. Ele era alguém de extrema confiança que o Batman dava as coisas para ele cuidar. Então, o seguinte, tudo é dele, para ele, e por ele são todas as coisas, né? Lá em 1 Timóteo 4,14 fala o seguinte: não te faça negligentes com o dom que há em ti. Bom, o que eu quero dizer para você? Se tudo é dele, nós somos apenas mordomos. Você lembra da parábola dos talentos, que Deus deu a cada um conforme a sua capacidade? É a parábola que trata da administração. Então, essa administração não é só administração financeira. Se nós falarmos de mordomia na questão financeira, como você vai prosperar se você não tem responsabilidade pelo que Deus provê. Se você não pode ver uma liquidação, se você faz compras por impulso, se você compra o que não precisa, se você gasta mais do que ganha,
Se você não sabe administrar suas finanças, se você não tem zelo pelo seu dinheiro, se você trata o seu dinheiro com desdém, isso é má administração, isso é quebra de princípio. Assim como não há prosperidade em falhas de caráter, não há prosperidade em quem não é bom mordomo. Quem trata as coisas como se fosse seu, não é seu. A palavra de Deus fala que ele é o dono do ouro e da prata. Lá em Deuteronômio fala que Deus é ele quem dá condições para que a gente produza riqueza. Basta um sopro de Deus para que a gente não consiga fazer mais nada. Então, além dele ser o dono do ouro e da prata, é ele quem nos dá força para produzir riquezas. Partindo desse princípio, tudo nos foi confiado por Deus, né? O marido que você tem, a esposa que você tem, os negócios que você tem, a empresa que você tem, os dons e os talentos que você tem. Se você é alguém que enterra talento, você está sendo negligente com algo que Deus lhe deu. Se você tem dons e você desperdiça esses dons por sentimentos de inferioridade, porque você tem aquelas malditas, eu digo malditas crenças de incapacidades, eu não faço nada direito, eu não dou certo, eu tenho vergonha. Se você deixa a sua timidez esconder coisas preciosas, coisas valiosas que Deus te deu para transformar isso em dinheiro. E lá na atitude financeira, quem já fez a atitude financeira, eu vi aqui que tem algumas pessoas que já fizeram a atitude financeira e estão aqui na live. Vocês lembram quando a gente fala dos profissionais secretos? Os profissionais secretos são aquelas pessoas extremamente talentosas que se escondem, não são capazes elas se constrangem ao ponto de falar de si mesma. Elas têm dificuldade de cobrar, elas não colocam preço. Tudo isso tem a ver com o princípio da mordomia, honrar o que Deus deu para você. Então, quando eu sei que Deus me deu um dom, quando eu sei que Deus tem uma capacidade, eu cuido bem dela e eu gero prosperidade com o que Deus me deu. Eu não sou negligente com o que Deus me deu, eu não me escondo o que Deus me deu. Tem muita gente que não está gerando recursos simplesmente por uma decisão de esconder o que Deus lhe confiou. Mas a palavra de Deus fala também que a gente vai prestar contas disso. Tem gente que é negligente com filhos que Deus deu. Tem gente que não é zelosa com o marido, não é zelosa com a esposa, não é zeloso com a casa, não é zeloso nem com o trabalho que Deus lhe deu, certo? Não, tem pessoas que a mentalidade de escassez é tanta que ela só faz o que ela é paga para fazer. E isso é mordomia? Isso não é mordomia, porque o seu trabalho precisa ser honrado, você precisa dar o melhor de si. Aqui o Rogério está perguntando, mas eu não sei o meu talento, como eu faço? Rogério, tem algo pelo qual você é apaixonado, tem algo que você faz muito bem feito, pergunta para as pessoas mais próximas de você qual é o seu talento, qual é o seu dom, qual é a sua habilidade, qual é aquilo que desperta uma paixão em você. Quer ver uma intersecção correta, uma intersecção que dá dinheiro e prospera? Identifique aquilo pelo qual você é apaixonado e junte com aquilo que é pelo qual as pessoas querem comprar. Se existe algo que você tem motivação por fazer e se existe algo que essa motivação leve as pessoas a pagar, você vai prosperar. Se você faz algo que só você é apaixonado e as pessoas não querem comprar, isso não dá dinheiro, tá bom? E se você só vende algo que você não tem paixão, isso também vai lhe levar a uma frustração. Então o princípio da mordomia é honrar todas as coisas que Deus nos deu, honrar a minha casa, ter zelo pelo dinheiro que está na minha mão, ser um bom administrador, honrar o casamento que Deus me deu, honrar o trabalho que Deus me deu. Isso tem tudo a ver com gratidão, né? Pessoas que têm gratidão são pessoas que cuidam dos bens materiais e dos bens imateriais que Deus lhe deu. Então, pense como você tem sido como um mordomo. Se você tem sido bom administrador das coisas que Deus te deu, se você tem enterrado talento, se você não prospera porque talvez você está sendo negligente com o dom que Deus te deu. Veja bem, olha, dá uma olhada em 1 Timóteo 4,14, fala, não negligencie o dom que foi dado a você. E aí? Né? Então, muita gente, como Deus vai prosperar aquela pessoa que tem tanto talento e tem um talento escondido. E aquele que não descobre talento, pode ter certeza que talvez tenha algumas mentiras aí na sua cabeça, porque todos nós, Deus deu. Existe um outro
um outro princípio mais adiante aqui, Rogério, que nós vamos falar sobre isso, tá bem? Vencido, eu tenho que lembrar que é 1 hora só, né, que o Instagram libera. Bom, vamos lá. Pessoal da Atitude Financeira aqui entrando, muito legal ver vocês aqui. Nós, infelizmente, com a quarentena, tivemos até agora, metade do ano, umas 6 turmas da Atitude Financeira cancelada, mas eu tenho uma boa notícia para vocês, que em breve estaremos com a Atitude Financeira online, tá bom? Bom, princípio da semeadura. Gente, os princípios são complementares, tá? Não tem como viver um princípio e ignorar o outro. Princípio da semeadura. Bom, não se deixe enganar de Deus, não se zomba, pois o que o homem plantar, isso também colherá. Quando Adão e Eva plantaram desobediência, o que eles colheram? Morte. Morte. Então, assim, sabedoria é plantar primeiro, esperar o processo. Lembra do processo que eu falei lá no começo? O processo é o tempo de crescimento. E esse crescimento quem dá é Deus, né? Então, logo depois de plantar, se você souber esperar, você vai colher. Semeie amor na vida dos filhos. Se você quiser colher filhos que te respeitem, a obrigação dos pais é dar amor, a obrigação dos filhos é dar respeito. Semeie amor na vida dos filhos, semeie respeito na vida dos seus pais, né? A palavra de Deus fala que todo aquele que não respeitar pai e mãe não vai prosperar. Então, você não pode colher amor você não pode colher respeito dos seus filhos se você não plantou amor. Você não pode colher sobra financeira se você não plantou uma boa administração do dinheiro. Você pode não ter um casamento alegre se você não plantar tempos de comunhão nesse casamento. Você não vai ser um excelente profissional se você não plantar horas de dedicação, de estudo. Então, saiba reconhecer se você tem sido um bom plantador e se nesse tempo de plantio você tem esperado as coisas crescerem, né? Se você tem conseguido esperar o processo de Deus, porque eu vou dizer para você, tem muita gente que espera colher algo do que nunca plantou. Isso é uma insanidade. Veja bem, Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Deus te deu oportunidade. Tem pessoas que não abraçam oportunidades, que desperdiçam oportunidades. Isso é o quê? Isso é não plantar. Aproveitar oportunidades é plantar, é se preparar para elas. Deixa eu perguntar para você. Às vezes nós oramos por oportunidade. Se você recebesse uma ligação agora a respeito daquela oportunidade que você tanto espera, você poderia dizer sim imediatamente para começar amanhã de manhã, ou você teria que pedir tempo para se preparar? Deixa eu ler mais, deixa eu estudar mais, eu preciso fazer outro curso. Então, a oportunidade, você tem que estar preparado muito antes dela aparecer. Isso é o quê? Isso é plantação, né? Não há como você colher algo se você não se doa primeiro. A doação, se doar, é plantação. Dentro do princípio da semeadura está o princípio da generosidade. Lembra que eu falei para você antes do Deus da provisão? Se você buscar primeiro o reino de Deus, todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que são essas coisas? A comida, a bebida e o vestimento. E as outras coisas? As outras coisas dependem de uma vida de generosidade. Lá em Filipenses 4,19, a palavra de Deus fala o seguinte. É uma situação onde os filipenses ofertaram na vida de Paulo. E aí Paulo falou: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as gloriosas riquezas em Jesus Cristo. Não há porque Deus abundar financeiramente alguém que não sabe partilhar, alguém que não sabe dividir. O princípio da generosidade é outro princípio que o mundo egoísta demais não vive. As pessoas têm buscado as suas coisas, as suas conquistas, o meu carro, a minha casa, o meu primeiro os meus filhos, primeiro tudo primeiro eu, né? E o evangelho não é isso. Uma vida de prosperidade, Deus abunda em quem sabe dividir. Essa é uma matemática simples. Não há provisão na vida de quem, se você é cristão, se você crê em Deus
Eu imagino que você creia também que o nosso Deus é um Deus que ele não faz acepção de pessoas. Então, por que ele vai abençoar só você se você não dá vazão para o ciclo dessa abundância? Se na sua mentalidade de escassez, toda forma de oferta é falta, vai fazer falta para você. Tem muita gente que não consegue abençoar ninguém, por quê? Porque ela tem medo que vai faltar para si. Eu não estou falando de uma atitude irresponsável, eu não estou falando como é que eu posso dizer? Como se eu tivesse... Uma palavra do direito agora. Como se eu estivesse negligenciando o princípio da mordomia, a palavra é relativizando. Eu não estou relativizando o princípio da mordomia, mas eu tenho que ter um percentual dentro do meu orçamento para ofertas, para abençoar pessoas de forma contínua. Por quê? Porque a lei da provisão, a lei da generosidade, a lei de um mundo abundante funciona dessa forma. Eu abençoo na medida em que eu sou abençoada por Deus. Se eu creio que Deus tem me sustentado até aqui, se Deus tem sido tão generoso comigo, por que eu vou reter as bênçãos só para mim? Isso é egoísmo. Você quer destruir o demônio da ganância que habita em você? Aprenda a ser generoso. Há imensas oportunidades, há imensas, assim, projetos extraordinários. Eu lembro no começo, quando eu fazia coaching para advogados, eu atendi muitos advogados, eles não sabiam o que ajudar, era uma grande dificuldade, mas onde eu não sei, aí era uma das coisas que a gente trabalhava, né? Eu nem tinha me convertido na época ainda, gente. Há uma infinidade de ministérios para ser abençoados. Aqui está o Dani, aqui do Ministério das Crianças da Fase. Existe o Projeto Valentes de Davi. Aqui em Águas Claras a gente está enfrentando a situação das crianças que foram desabrigadas aqui por essa situação. Eu não quero entrar nessa discussão se é assistencialismo, não me interessa. A questão é tratar o nosso coração. O bem que a generosidade faz da gente crer num Deus de abundância, num Deus que provê todas as coisas. O Evangelho é generosidade, o Evangelho é amor. Então, a nossa vida, ela gera abundância na medida que somos generosos. É o fluxo da bênção, tá bem? Então eu só posso ser abençoado por Deus se eu tenho um propósito com essa bênção. Deus, abunda na minha vida, me gera a provisão dos meus negócios, porque com os meus negócios eu vou abençoar outras pessoas. Faz toda a diferença. Eu falo isso para você porque eu vivo isso na minha vida. Nós passamos por uma situação na segunda-feira onde a gente abençoou, a gente fez uma oferta e no outro dia a gente foi abençoado 10 vezes mais. Por que eu faço isso? Porque eu tô barganhando com Deus em minuto algum, porque quando eu fiz aquela oferta, a gente não tava nem contando com aquela provisão que veio. Mas a gente tem experimentado o cuidado e o carinho de Deus simplesmente porque a gente se dispõe a cuidar de outras pessoas. Pode experimentar, confia no que eu tô falando. Pode experimentar chuvas de bênçãos na sua vida quando você se diminuir para começar a cuidar das coisas que são relevantes para Deus, para aquilo que tem importância verdadeira, tá? Trate a ganância do seu coração sendo generoso. Vamos adiante. Existe outro princípio, o quarto princípio, que é o princípio do autogoverno, tá? Lá em Provérbios 25, 28 fala: como a cidade com seus muros derrubados é aquele que não sabe dominar a si mesmo. E lá no Novo Testamento a palavra de Deus fala do domínio próprio como fruto do Espírito Santo. Bom, não há prosperidade sem autogoverno. Se eu não tenho domínio sobre as minhas emoções, se eu compro compulsivamente, se quando eu tô triste eu tenho que gastar, se quando eu tô eufórico eu gasto também, se eu tenho problemas na minha identidade, eu só posso usar roupas de marca, se eu tenho que usar o telefone de última geração, se eu tô sempre em busca de ter para ser, isso é falha em autogoverno. Quem eu sou me dá domínio para eu poder não ser um aventureiro nas questões financeiras, para não ser como um muro derrubado. A palavra fala a respeito de um muro derrubado.
Na época do Antigo Testamento, as cidades elas tinham muros altos ao redor delas. Por quê? Porque sempre tinha ataque inimigo. Se esses muros estavam derrubados, toda a ameaça externa, as cidades ficavam muito suscetíveis a qualquer ameaça externa, né? Então eles seriam saqueados, seriam roubados, todas as suas riquezas seriam retiradas. Então muitas pessoas não prosperam simplesmente por ausência de domínio próprio, por não trabalhar o fruto do Espírito em si, que é o fruto do Espírito do Espírito Santo, do domínio próprio, do autogoverno. Então tem coisas que dependem de Deus, mas tem coisas que dependem de nós. Tem muita gente... Esses dias eu vi alguém murmurando muito porque Deus não dava um jeito nas suas contas e nas suas dívidas, mas ele disse assim, bom, mas você submeteu essas dívidas a Deus antes de fazer a dívida? Você pediu orientação do Espírito Santo antes de entrar nesse negócio que era visivelmente uma furada? Então muita gente usa a expressão, eu vou pela fé, né? Depois Deus vai prover. Isso é irresponsabilidade. Não bote na conta de Deus coisas que você, por falta de domínio próprio, não sabe, não tem nem a intenção de honrar, tá? Então, nos momentos que a gente tá, saiba se conhecer, né? Saiba aquele momento que você tá ou deprimido demais ou eufórico demais. Esse é o tipo são 2 momentos na sua vida que você não pode de jeito nenhum comprar nada, fazer dívida, fechar um negócio. Então, a euforia e a tristeza nunca são um bom conselheiro e se você fizer isso, você vai estar como um muro derrubado, suscetível a qualquer ameaça externa. Saiba colocar cercas. Lembra lá na atitude financeira como a gente fala, né? Como a gente dá estratégias, né? Para ter cercas para não cair nessas armadilhas da alma, né? Então, o que cura a alma? O espírito, uma vida no espírito, tá bom? Existe outro princípio número 5, o princípio da soberania. Lá em Êxodo 15:18 fala, o Senhor reinará eternamente, tudo existe porque Ele fez e continuarão a existir porque Ele fez, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11:36. Tudo que acontece está no controle de Deus. Se você está passando por alguma dificuldade hoje, a pergunta não é por que Deus eu estou passando por isso. A pergunta é, Deus, diante da sua soberania, o que o Senhor quer me ensinar com essa situação, certo? Eu quero falar para você que Deus não muda. Deus é o mesmo. Deus não muda quando as coisas estão difíceis. Deus não muda quando você está endividado, está no cheque especial, está sem crédito, está com cartão de crédito estourado, está desempregado. Deus continua sendo o mesmo. Deus é Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele nos deu tudo e então muitas vezes a gente não cumpre esse princípio, nós abandonamos a Deus quando as coisas não vão bem, sendo que é nesse momento que nós devemos nos apegar cada vez mais a Ele. Deus não negocia essa soberania. A soberania de Deus não depende da nossa vida estar bem ou não estar bem. Eu tenho certeza, você pode me dar um joinha que os momentos que você mais aprendeu na sua vida foram nos momentos de maior dificuldade. Talvez você, justamente por ter aprendido isso, talvez você tenha demorado demais, mas você tem certeza que você não quer voltar para aquela situação. Hoje você tem consciência de que talvez com a sabedoria, o conhecimento que você tem hoje, você não teria cometido aqueles erros que você cometeu. E Deus trabalhou muito no seu coração com esses erros, né? Então Deus usa todas as coisas. Eu quero que você anote essa frase. Deus não desperdiça nada. Deus jamais vai desperdiçar a sua história. Não tenha vergonha da sua história, não tenha vergonha do seu passado. Deus é soberano e Deus está no controle de todas as coisas. Você é um escolhido de Deus, foi Deus que te chamou. E tem muitas pessoas que Ele está chamando e está esperando pelo seu ok. Por quê? Porque tem grandes coisas para fazer na nossa vida com a nossa história. Tem muitas pessoas que vão ser alcançadas pela sua história. Então, não se transforme num murmurador, numa pessoa vitimista que não honra esse princípio bíblico. Não há como prosperar se você
se você se vitimiza, se você tem autopiedade, se você se acha injustiçado, se você tem um senso de autojustiça muito grande, se você é um murmurador, você não está honrando o princípio da soberania de Deus. É estar contente em todas as coisas, é desenvolver o hábito do contentamento, é estar contente em Cristo em todas as situações. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. O que é o tudo posso? É tudo posso suportar. Tudo posso suportar porque eu confio que Deus é soberano. Deus é soberano sobre todas as coisas. Então você não precisa ter medo. Sabe quando a gente tem medo? Quando a gente acha que as coisas dependem da força do nosso braço. Se eu dependesse só de mim, Angélica, eu teria muito medo. Mas eu creio num Deus soberano, num Deus todo-poderoso, que me cuida, que me protege. Se eu esqueço de viver esse princípio, as coisas vão por água abaixo, certo, gente? Então, a Fatinha tá colocando aqui, é verdade, aqui tá vindo um monte de coraçãozinho, que bom que vocês concordam com isso. Quero dizer para você que toda vez que a gente achar que as coisas dependem apenas da força do nosso próprio braço, eu teria muito medo. Teria muito medo da quarentena, teria muito medo do Covid, teria muito medo de todas as situações pelas quais a gente está passando. Mas eu creio que Deus é soberano, Deus não foi pego de surpresa pela Covid e tá todo mundo aprendendo nessa Covid a respeito de prosperidade, porque eu tenho certeza que tá todo mundo aprendendo a economizar, tá todo mundo aprendendo sobre mordomia financeira nesse tempo de quarentena. Sim ou não? Dá um joinha aqui para mim. Né? Então, nessa soberania de Deus, Deus estando no controle de todas as coisas, estamos todos aprendendo, né? Estamos todos aprendendo que, pelo menos, que podemos viver com menos. Não estamos todos aprendendo que nós podemos viver com menos, não estamos aprendendo que muita coisa que Deus quer nos ensinar nesse tempo de quarentena, não estamos todos nós desenvolvendo talentos, novas habilidades, buscando estratégias que talvez a gente nunca tenha pensado em como ganhar dinheiro. Sim, estamos todos buscando alternativas. Por quê? Porque Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Se Deus é soberano e está no controle, não precisamos ter medo, porque não depende da força do nosso braço. Vamos lá. Princípio da individualidade. Aqui esse versículo é um pouquinho longo, tá? Romanos 12, versículos 6 a 8. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Olha, Rogério, essa é para ti. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Romanos 12, 6, 8. Essa versão aqui é da NVI. Bom, a individualidade é a identidade que Deus deu para nós. Deus nos criou com identidades distintas. Nós somos únicos diante de Deus. No corpo de Cristo, cada um tem um papel. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa se comparar com ninguém. Você não precisa ter medo de arriscar porque alguém faz melhor, porque alguém tem mais... Você acha que alguém tem mais talento que você. O que vão pensar de mim? Desenvolva as habilidades que Deus te deu, porque você é único. Todo mundo vai gostar do seu produto? 100% das pessoas vão querer comprar? Não, isso não é uma verdade. Se existem várias lojas que vendem a mesma coisa, porque algumas pessoas gostam mais de A do que de B, tá? Então, assim, a gente tem que parar. Oi, Mayara, tudo bom? A gente tem que parar com a falsa ideia que a gente vai agradar todo mundo. E às vezes, por uma crítica, a gente para, a gente desiste, e um elogio, a gente fica se achando o melhor do mundo. Então, assim, gente, dentro do princípio da individualidade, não dependa de elogios para se mover e não paralise com as críticas. Críticas e elogios não alteram a individualidade que Deus te deu. Você é único. Para de se esconder atrás das críticas e para de correr em busca de elogios, certo, gente?
Ninguém pode se dar ao direito de achar que não tem nada para contribuir com a vida de alguém. Sua história, os seus sonhos, enfim, ali a gente leu antes, né? Há algo em você, há um chamado em você. Dedique-se ao Senhor, ore, jejue, que Deus vai revelar. Mas se você se move por elogio, se você paralisa com a crítica, você não prospera. Você esconde algo que Deus te deu, que é a individualidade que você tem, é a capacidade de ser relevante para alguém. Para todo mundo, não. Acabe com essa ilusão de que todo mundo tem que validar você, que todo mundo tem que aprovar você, que todo mundo tem que reconhecer você, que você vai vender para todo mundo. Se você não gosta dos produtos de todo mundo, do serviço de todo mundo, por que todo mundo tem que gostar do seu, né? Então, para prosperar, nós temos que aprender a nos mover de acordo com o que Deus nos deu e parar de se esconder atrás da crítica e de se mover em busca de elogios, tá bom? Vamos lá, mais um princípio. Princípio da união. Princípio do pacto e princípio da aliança. Um dos fundamentos do reino de Deus é a aliança. Nós não devemos andar isolados. O casamento é uma união, a família é uma união, o trabalho é uma união. Alguém de vocês por acaso vive sozinho? Tenho certeza que não. Por quê? Deus quer que nós nos aproximemos de pessoas que sejam capazes de nos ajudar a prosperar com palavras de incentivo, com palavras de bênção, através da oração, através de novas perspectivas, através de parcerias de negócio, que nós saibamos honrar toda forma de aliança, certo? Busque um discipulador, busque aconselhamento, contrate um coach, tenha alguém para orientar você, invista em relacionamentos com pessoas que te puxem para cima, certo? Se há alguém te puxando para baixo, preste atenção nos frutos que essa pessoa vem produzindo. Se aproxime de pessoas que saibam dar bons conselhos, com pessoas que realmente têm coração voltado para Deus. Faça união com essas pessoas, tá bem? O evangelho é o outro. Cada membro no evangelho é importante, né? Então, assim, Romanos 12, 4, assim, ó. Fala assim, ó, Romanos 12, 4 a 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também nós, como somos muito, formamos um corpo. Então a palavra de Deus fala da importância do corpo, e esse princípio a gente traz para todas as áreas da nossa vida, para que não andemos isolados, para que o orgulho não nos impeça de pedir ajuda. Muitas pessoas não prosperam por quê? Porque elas não são capazes de ouvir conselhos, porque elas não são capazes de ter um coração humilde para vender o seu serviço, para fazer uma parceria de negócio, enfim, certo, gente? Então, querer mudar o mundo sozinho é muito difícil, você precisa de pessoas, certo? Então, oportunidades de prosperar, elas aumentam quando você encontra pessoas. A história das pessoas edificam a sua vida, assim como a sua vida edifica a vida dos outros, entendeu? Então, a plenitude da nossa vida está em viver todos os princípios, não ser negligentes com nenhum, certo? Os princípios são complementares entre si, eles não podem ser relativizados, os princípios são verdades bíblicas únicas, não se relativizam. Então, a vida próspera depende de prosperidade. A vida próspera depende A vida próspera depende da complementação de viver alinhado com todos os princípios. Se você entrou na live no final, ela vai ficar salva no meu Instagram e no Instagram do Atitude Financeira, tá bom, gente? E um prazer estar com vocês. Na semana que vem, fique ligado que vai ter live da Ângela aqui. Por quê? Porque nós não andamos isolados. Eu e a Ângela formamos uma força muito maior do que andarmos sozinhos, ou só eu, ou só a Ângela, né? Então, na semana que vem, a Ângela vai falar algumas coisas para você a respeito da prosperidade. Lembrando que prosperidade não é só financeira, prosperidade ela é emocional, ela é espiritual, ela é uma prosperidade de relacionamentos e também financeira, tá bom? Não confunda
as suas emoções com dinheiro. Não é o quanto você tem no bolso que diz quem você é. Você é filho amado de Deus e Deus tem grandes sonhos para você. Descanse nele e larga um pouquinho o controle e peça a ele fé que ele dá de forma abundante. Tá bom? Beijo para vocês.